Encontrei um antigo mapa de quando mamãe contava apenas 18 anos, mal começara o nome do meu melhor lugar que existe no mundo. O nome Campo Alegre. Fechei os olhos pensando em qual será que era naquele tempo tão lento o mundo sem modo de espera. Havia o melhor lugar que existe no mundo. Avenida Campo Alegre. Quem é que vivia ainda mais antigamente? Quem é que ainda mais antigamente? Algum rapaz com pais e talvez alguma irmã? Como vivia? Corria atrás dos calangos, contemplava as andorinhas cruzando o azul do céu de manhã, nadava, pescava, córrego. Sonhava poder partir qualquer dia com os tropeiros que paravam em Venda Nova rumo ao sertão da Bahia. Será que a vida dele era campo alegria? Será que a vida dele era campo alegria? Dona Luísa era a minha amiga mais antiga, Dona Luísa Barbosa. Uma mulher daquelas que o pretume da pele tornava ainda mais bonita e altiva. Nos conhecemos e logo firmamos amizade, quando eu contava só 9 anos de nascido e ia para a casa dela ficar calado e ver o futebol na televisão, que poucos no bairro possuíam à época. Dona Luísa era atleticana roxa. Eu também gostava do galo, mas não tanto quanto gostava do futebol em si. Tanto que aos 16 anos passei a torcer para o América. Junto com Iris, Dona Luísa formou na linha de frente das grandes damas que fizeram com que o Campo Alegre deixasse de ser o pesadelo que era no começo e se transformasse num lugar incomum, habitável, que é no presente. Dona Luísa se gabava de conhecer o Campo Alegre e sua gente como ninguém. Tem casa onde eu entro em que vi nascer as filhas, os netos e os bisnetos. Isso porque, muito católica, foi ativa na construção da igreja do bairro e trabalhou enquanto teve pernas como cobradora do dízimo. Desconfio que assumiu essa função para poder saber melhor sobre as pessoas e o modo como viviam, para melhor ajudá-las a tocar a vida com alguma dignidade. Dona Luísa partiu desta para outra aos 108 anos, em 2016. Ela gostava muito de mim e eu dela. Demais. Isso é amor antigo, ela dizia, sempre que eu a visitava. A hipótese de vida depois da vida só me interessa quando eu penso nela agora, na maior risaiada com Iris e Américo, como foi sempre, como tem que ser entre as gentes que para viver só contam mesmo umas com as outras e às vezes nem isso. Mais ou menos um ano antes dela morrer, eu fui vê-la. No meio da tarde, ali pelas 3, depois do cochilo dela e do meu, hábito de quem salta da cama com o dia ainda escuro. Conversamos sobre o tempo velho, expressão que ela gostava de usar e eu de ouvir. De mãos dadas, um ao lado do outro no sofá. Ríamos de cada caso inúmeras vezes recontado. O importante não era o que se contava, mas o poder contar a alegria do reencontro, o afeto. De repente, Dona Luísa começou a falar sobre a morte, assunto recorrente nas nossas prosas. Eu não vejo a hora de Deus me chamar. Já vivi tempo demasiado. Criei meus filhos, ajudei quem eu pude ajudar, nunca fiz mal a ninguém. O que é mais que eu tenho para fazer neste mundo? Me diga. Só no ano passado perdi 2 filhos. Seu pai morreu, depois sua mãe também se foi. Em lugar de ficar em silêncio, este imprudente que vos escreve soltou a seguinte pérola do senso comum. A senhora gosta de viver. A alegria de viver está estampada no rosto da senhora. Ainda nos fará companhia por muitos e muitos anos. Ela me encarou com firmeza e disparou. Você está dentro de mim para saber? Quem sabe sou eu. Dona Luísa morreu quando eu estava numa das muitas viagens que me levam para tudo quanto é canto. Assim que pude, fui visitar a Guida, a filha que cuidava dela. Conversa vai, conversa vem. Guida me contou que no caixão, sua mãe parecia sorrir.
No busão. Os guris do bairro tinham o hábito de rabiscar palavrinhas, palavras e palavrões nas laterais e na traseira dos empoeirados ônibus da linha 127. Faziam isso, em geral, quando os motoristas e cobradores aproveitavam o intervalo entre uma saída e outra para tomar um café no bar e fumar um cigarro, colocar a prosa em dia, comentar o resultado do futebol da noite passada ou só contar lorota para passar o tempo. Menino criado na barra da saia da mãe, como se dizia, eu cultivava em silêncio o desejo de um dia também deixar alguma garatuja impressa na grossa poeira dos ônibus. Me faltava coragem. E se eu fosse apanhado bem no meio da travessura? Todo mundo contava que certo dia um motorista correu atrás de 2 meninos da escola. Conseguiu pegar um deles, o menorzinho. O pirralho tremia que só vendo. Dizem que o motorista, no final das contas, não fez nada com o menino. Quer dizer, não fez nada no sentido de bater no coitado, mas colocou-o para correr aos gritos o pirralho com o calção todo molhado de mijo. Um dia, Dona Marlene, vizinha nossa, abriu o pequeno portão que dava acesso ao nosso terreiro, já gritando esbaforida o nome da minha mãe. Dona Iris, corre lá no final do ônibus. A senhora precisa ver o que o Ricardo fez. Iris já tinha soltado uns 2 ou 3. Maria concebida sem pecado original, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Com os olhos arregalados de pavor, enquanto a vizinha recobrava o fôlego e tentava inutilmente descrever o que acabara de ver ao descer do busão. Esse bendito menino da senhora escreveu. Minha mãe perguntava aflita. Escreveu o quê, Dona Marlene? Fala, pelo amor de Deus. Não aumenta assim minha agonia. A vizinha parecia ter tomado para si toda a dor que estava destinada a Iris. O tempo passava e a situação não se alterava. Certa de que tinha que se decidir entre tentar arrancar o relato da boca da vizinha e ver com os próprios olhos o que foi, afinal, que o seu caçula havia feito de tão terrível, Iris serviu um copo de água a Dona Marlene e, já com os nervos como que por magia reinstalados em seus devidos lugares, disse a vizinha com calma e firmeza: senta aqui e toma conta da casa para mim, fazendo favor. Já que a senhora não fala coisa com coisa, vou eu mesma ver o que aconteceu. Me disse depois que nem cogitou de me chamar para dar alguma explicação sobre a incógnita com que era obrigada a lidar, bem no horário em que a médica costumava retornar do trabalho cansado e faminto. E o que foi que minha mãe descobriu de tão grave? Meu nome inteiro grafado na poeira do ônibus. Com o endereço completo da nossa casa, inclusive o CEP. Retornou para casa num pé só, sem esconder a alegria por saber que o seu menino, sempre o mais calado e quietinho de todos, fora protagonista de cena tão arriscada, perguntou a vizinha. Reparou como a letra dele está bonita, Dona Marlene? As duas dobravam-se de rir. Eu, que escutava toda a conversa, meio escondido, festejei dentro de mim o êxito do meu primeiro feito no futuroso campo da arte pública. Lembra uma cidadezinha qualquer. Exterior. Dia. Casas tediosamente iguais, quase idênticas às do Vale do Jatobá, que o menino viu nas fotos de uma reportagem publicada pela revista Manchete sobre os programas de casas populares criados pela ditadura civil-militar nos anos 60. Desprovidas de qualquer graça, paredes brancas, portas e janelas azuis. As portas da frente e da cozinha dividem-se em 2 metades. A de cima torna-se janela. Pequenas, as casas situam-se muito próximas umas das outras. São cobertas por telhas de barro fixadas por um madeiramento bastante elementar.
Cercas de madeira separam os lotes. Ruas estreitíssimas. Muito mato em torno. O lugar lembra uma cidadezinha qualquer, como a do poema de Carlos Drummond de Andrade, onde tudo vai devagar. O córrego, a chácara, que não era bem uma chácara, mas um sítio, por nome Campo Alegre. O pai do menino a caminho do ponto de ônibus toda manhã bem cedo. A terra vermelha de depois do córrego até lá pelas alturas do Campo das Vacas. Os ecos de quando o menino brinca com os novos amigos de espalhar vogais gritadas o mais longe possível. As ruas da parte de cima do conjunto são mais largas que as da parte mais perto do córrego. A escola estadual funciona precariamente. Os picos de luz são frequentes. Falta água. O ônibus está sempre cheio. As chuvas do final de 1969 levarão pouco tempo para arrancar as pedras do calçamento e esburacar o chão das ruas. O Campo Alegre é um lugar feio. Paulo Nazaré passou por aqui. Paulo Nazaré é um dos artistas que mais admiro no mundo, não só no Brasil. Ele também é meio cria do Campo Alegre, porque sempre circulou muito por aqui, mesmo antes de começar a estudar Belas Artes na UFMG. Não por ter sido em qualquer época um morador do bairro. Cria do mundo inteiro, isto sim é o que ele é. Porque Paulo é um andarilho, entre outras coisas. Mas também Como a gente ele nunca suave. sabe onde encontrá-lo, inventei um modo de atraí-lo até a minha casa lá. Mais suave. Penso nele com alegria forte no coração, igual faço com outros amigos e outras amigas, e aí, quando eu vejo, Quer ficar bonito? ele aparece. Salão de Nada. beleza, The Best Aparece Beautiful. e pronto. Alisa esse Ou não cabelo, aparece. clareia esse Que costuma pele, dar no mesmo, afina esse nariz, já que encurte as cultivamos o orelhas, dom de conversar colore à esse olhos, distância por aumenta pensamento. esses seios, Mas quando ele diminui vem, esse é nádegas, seguro que depila veio de essas vera. virilhas, Não arranca vem nunca essas sem ser unhas, por inteiro, corta sem esse trazer beiço, ele mesmo por dentro, lixa esse sem pé, ser ele, muda nem esse vai. nome, Lembro de uma ensina visita que esse fiz inglês, à réplica que ele passa construiu esse no bairro perfume, Veneza, tira esse periferia foto, de Neves, região arruma esse metropolitana de padrinho, Belo Horizonte, arranja esse da bolso, exposição que enviara para a consegue Bienal de esse Veneza. disco, manda-se A casa pra foi fora, alugada só para apaga acolher essa a memória, réplica deixa exatíssima esse da bonito. mostra que seguiu para a Itália. Endereço, Avenida Perguntei A, logo ao chegar se ele passava sempre por lá bairro para Planalto, conferir o movimento. E ele respondeu na bucha: 330 sempre que eu venho, 700 eu venho. Governador Paulo Valadares, chega Minas aqui, Gerais, Brasil. entra e fica um tempo. E conversamos como se nunca tivéssemos interrompido aquele conversar. Eu ligo o gravador e a gente proseia, tomando café. Ele não bebe nada alcoólico e recusa com fidalguia o açúcar que lhe ofereço, já que eu tomo café preto, forte. Diz ele que aceita o café do jeito da casa. Gosto de ser simples, sem afetação, que nada lembra de um artista que o mundo inteiro cada vez que eu vejo. Paulo, que é muito mais novo que eu, é também muito mais velho, se é que me faço entender, do que eu. Paulo Nazaré é pessoa antiga. Se bobear, tem a idade do mundo, quem sabe até mais. Nunca nos desentendemos, porque um respeita o caboclo, o preto velho e o anjo da guarda que o outro traz junto no seu caminhar. Desconfio que o espírito dele viveu no Campo Alegre Velho no tempo da banda que habitava estas paragens, quando toda a região era só mato, com o sítio do lado no meio. A penúltima notícia que eu tive de Paulo me chegou em fevereiro deste ano, dia 24. Eu estava nos Estados Unidos quando recebi numa mensagem do meu amigo uma foto minha no Centro Cultural Interregional Lagoa do Nado em 1993. Agradeci o mimo e perguntei por onde ele andava. Não é que ele estava justo na frente da minha casa? Me mandou a foto porque tocou a campainha e ninguém atendeu. 2 meses depois eu mandei um áudio para ele querendo saber da possibilidade de contar com o seu depoimento para este livro. Total possibilidade. Poderia, claro, mas ele teria que chegar primeiro a um lugar com internet boa. Estava na cidade do México, a caminho de Juárez, em mais uma de suas intermináveis andarilhanças. Combinamos que eu pegaria o depoimento dele numa chamada de vídeo.
ou numa troca de áudio. O jacaré pegou? Porque eu peguei foi nada. Paulo Nazaré mora no mundo e nas partes do mundo por onde ele anda, nem sempre tem internet com conexão boa. Exu Leleco. Quando o poeta Wagner Merige falou em experimentação da natureza em volta, de pronto eu me lembrei do Leleco. Pensei no grande erro que cometi ao deixar de gravar as várias conversas que tive com o Leleco sobre o Campo Alegre, que ele conhece como ninguém. Conhece planta, conhece bicho, conhece gente, conhece a nascente do córrego Bacuraus, conhece tudo. Para falar com o Leleco eu faço assim, firmo o pensamento nele, aí ele aparece. Ou não aparece. Era domingo, passava pouco das 9 da manhã e eu cismei de dar um bordejo pelo bairro. O pretexto era renovar o estoque de víveres e bebidas. Coisa que eu podia fazer depois, já que o supermercado e o empório só fecham às 13 horas. E a mulher que vende verduras e legumes numa banquinha, perto do açougue, fica por lá até mais ou menos meio-dia. Decidi que o trabalho de finalização da escrita deste livro podia esperar. Desliguei o laptop e ganhei a rua. Virei a esquina e topei com as andorinhas, o pessoal nosso que voa. Fotografei-as com o celular e segui caminho. No supermercado, perguntei a um funcionário se ele me dava alguma notícia do Afonso Pipoqueiro, que eu não via desde o início da pandemia. O moço me contou que o Afonso morreu em dezembro do ano passado. Fiquei triste, porque o Afonso foi um personagem importante da minha infância. Além de circular pelo bairro com o carrinho de pipocas todo santo dia, aos domingos ele entregava o jornal Estado de Minas nas casas das poucas pessoas que cultivavam o hábito da leitura. Era uma grande alegria quando ele entregava o jornal aqui em casa. Eu pegava o suplemento Gurilândia e o caderno de esportes e ia ler no quarto. Ao sair do supermercado, peguei o celular, não sei bem por qual motivo, e dei com o zap da Dora, a quem eu solicitara o reenvio de uma foto do Campo Alegre feita em 1973 da varanda da casa dela. Outro baque. Ela estava se recuperando da dor pela partida do pai, seu Juraci. Era um homem inteligentíssimo. Seu Juraci e a filha me contaram numa entrevista que me concederam em 2019 que ele, cego monocular, trabalhou a vida inteira como auxiliar de serviços e depois na construção de casas, inclusive no Campo Alegre, sem que ninguém nunca suspeitasse de sua visão pela metade. Segunda vez em poucos minutos que eu vozeava dentro do coração a frase "Deus o tem em bom lugar", que Iris me ensinou e eu continuo a repetir mesmo já não tendo religião. Quer dizer, religião não, mas fé eu tenho, muita. Lembrei de um dito de Exu, Iku Agbodegba, a morte tão excessiva, e segui meu rumo domingueiro. O viço das verduras e dos legumes expostos na banca da Sueli me trouxe de volta ao melhor da vida. Respondi com alegria a saudação efusiva da Sueli e perguntei se podia colher um pequeno depoimento dela sobre o seu trabalho, realizado sempre nas manhãs dos sábados e domingos ali na entrada do Campo Alegre. Quis saber se ela mora no bairro. Não mora. Vem de Justinópolis já há 4 anos. Veio pela primeira vez para substituir o marido, que era e é o responsável pelo plantio dos itens que comercializa, e tomou gosto. Ela me disse que se sente muito querida por todo mundo e feliz por trabalhar com o que gosta e por ajudar a alimentar o povo de um lugar tão bom. Aí aconteceu o que tinha de acontecer. Entrei no bar que fica do lado oposto à academia da cidade para tomar uma cerveja e escutar as conversas do pessoal. Escritor é isso, não é, Sérgio Fontinho? O tempo todo à espreita de algum possível enredo, um modo diferente de organizar o fraseado, um jeito de encadear os assuntos. Foi tudo muito rápido. Assim que dei o primeiro gole na cerveja, quem é que me aparece rindo às escâncaras e se declarando muito satisfeito por me ver depois de tanto tempo, enquanto nos dávamos um daqueles quebra-ossos, peito com peito de puro afeto. Pensou Lelé? Pensou certo, mas sobre o conversado que ele e eu tivemos, falarei em outro ponto do livro. PS. Foi também num domingo, mas de tarde, muitos anos atrás, que Leleco me gritou da varanda da casa da dona Joana, minha vizinha de frente, para me dizer o seguinte: "Você é escritor, não é? Eu te vi na televisão outro dia."
Você precisa escrever sobre a história do nosso bairro, que é muito bonita. Isso foi em 2009, depois que minha mãe morreu. 8 meses depois da morte do meu pai. E eu transferi o Lira, Laboratório Interartes Ricardo Aleixo, da casa que eu alugava na Clube da Esquínica, Rua Divinópolis, em Santa Teresa, para esta de onde eu só saio para conhecer outros lugares. O Sítio do Padre. Numa das fotos dos meus alfarrábios de que mais gosto, vê-se a minha sobrinha Júlia, com cerca de 2 anos, pronta para o início da vida escolar que faria dela no futuro uma advogada. Júlia foi a primeira criança da nossa pequena tribo a nascer no Campo Alegre, em 1992. O meu Ravi também nasceu aqui, bem depois, em 2013. As irmãs dele, Iná e Flora, nasceram na Vila Clores, na casa onde eu vivia com a mãe delas. A mais velha, em 1995, a segunda em 2002. A linda meninazinha está parada na esquina desta casa que hoje é também o meu espaço de criação, pesquisa e guarda de acervo. Foi a Mana Fátima quem fez a foto, que mostra ainda as casas vizinhas e ao fundo as árvores umbrosas do lugar mágico que no tempo de eu menino, Manuel Bandeiramente falando, chamávamos de Chácara do Padre. Foi só há uns 3 anos que fiz 2 descobertas muito importantes. A chácara era, na verdade, um sítio, pertencente a ninguém menos que o padre Pedro Pinto, que desde 1954, um ano depois do falecimento do famoso pároco, dá nome à principal avenida de Venda Nova. E o nome do sítio, qual era? Eram 2 os nomes. Sítio Campo Alegre, porque servido pelo córrego homônimo, ou como se lê no mapa Eberle, peça confeccionada em 1936 pelo cartógrafo Afonso de Guaíra Eberle, que integra o acervo do Instituto de Ciências Sociais da UFMG, Sítio do Padre Pedro Pinto. Os 2 fragmentos desse importante documento que me trouxeram tão relevantes informações me chegaram às mãos como um presente de uma amiga querida, a arquiteta, historiadora, artista visual e romancista Beatriz de Almeida Magalhães, grande conhecedora da história da Belo Horizonte que os presumidos donos do poder julgavam ter apagado. No ano passado, ao ler o volume Venda Nova, escrito pelo historiador Bruno Viveiros Martins para a mesma coleção pela qual se edita este livro, encontrei um sucinto e saboroso perfil dessa personagem que, como espero demonstrar mais à frente, ainda hoje faz parte do imaginário das pessoas das bandas do norte de Belo Horizonte, e não só por ter se tornado nome de via pública. Padre Pedro Pinto tomou posse como vigário em 1924. Homem culto, apreciava filosofia e tocava órgão durante as missas cantadas. Em ocasiões especiais, realizava estas cerimônias e também recitais. Já nas horas vagas, dedilhava o violão. Em sua residência, o sítio Campo Alegre, plantava verduras, legumes, café, cana-de-açúcar, milho. Com seu Ford de 1928, subia e descia as ruas poeirentas de Venda Nova. Dizem que foi o primeiro chofer de batina a dirigir em Belo Horizonte. Quando o carro enguiçava, montava em seu burro barrigudinho para cuidar de seus afazeres. Era ouvinte assíduo de rádio e fã da dupla Jararaca e Ratinho. Mantinha-se informado através da leitura diária dos jornais. Não perdia a oportunidade de cobrar dos políticos melhoramentos como o calçamento da rua direita, luz elétrica e água encanada. Leleco foi que me contou primeiro. Depois Anja confirmou que na chácara tinha um piano e que a meninada gostava de entrar lá para roubar manga e consorte, isto é, se o Dedé, tomador de conta do lugar, não estivesse por perto, entrar na casa pela janela e batucar qualquer nota no piano do padre. Engraçado eu, doido por música desde sempre, nunca ter escutado nada a respeito da existência de um piano tão perto da minha casa. Imaginativo como ele só, Leleco até podia inventar uma tal história, mas a Zanja não. Na palavra dela eu confio. E ela me dizia o mesmo que ele, sobre o piano. Eu, que não sou de invejar ninguém, invejei por alguns segundos, talvez minutos, séculos, eras, o Leleco, a Zanja e toda a infantaria da rua e do bairro que porventura teve a chance de tirar som no bendito instrumento. Para ser sincero, a respeito do padre eu só sabia que o dito cujo costumava aparecer para quem ficava pelas ruas até altas horas. Desde a época em que a gente ficava contando casos de assombração na escada, em frente aqui de casa, no tempo do Campo Alegre antigo, eu ouvia histórias sobre o fantasma do padre e até então, sem nome.
Todo mundo sabia que o homem da batina preta deambulava por lá, como que a proteger a sua propriedade. Alguns diziam tê-lo ouvido rezar em latim. Medo a gente até sentia, mas era um medinho gostoso, daqueles que fazem a gente se deitar na cama, ainda mais quando é inverno, com o cobertor cobrindo dos pés à cabeça, um olho quase inteiramente aberto e o outro fechado, enquanto reza baixinho para o anjo da guarda trazer logo o sono tão esperado e depois, sem muita demora, os primeiros rumores da alvorada. Leleco, sempre ele, é quem parece saber mais sobre a chácara e seu finado proprietário. Saber mais ou inventar mais, pouco importa. Só sei que ao ouvir o meu amigo contar que uma tarde e noite, depois de muito esforço para distrair a atenção do vigia e entrar na casa, começou a andar pelos cômodos um por um, até que escutou umas notas soltas tocadas no piano, na sala onde não se via viva alma. Compreendi aquilo que se diz acerca das pessoas que, por amor à própria voz, coisa imaginante, começam a contar um caso e vão contando infinitamente, mesmo quando o fiapo de enredo já deu o que tinha de dar. Acabou faz tempo, mas o interesse de quem escuta ainda não.